fé. Pela fé, Abraão alcançou as bênçãos do Senhor. Pela fé, Jó recebeu tudo de bom e novo. Pela fé, irmão. Até hoje, tudo que nós fazemos é pela fé. É verdade. É por isso que existe essa grande diferença. Tem pessoas que não estão indo mais para a igreja, mas continuam firmes no Senhor, porque é pela fé. Tem pessoas que só conseguem ficar firmes se estiver aqui dentro, é pela fé. Tudo é pela fé. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dar um testemunho rapidamente. Eu estava desde criança eu sofro de uma doença chamada hérnia umbilical. Ela era em cima do umbigo aqui, um caroço muito feio, que inclusive eu tenho vídeos de eu dando testemunho do Senhor, e esse caroço grande, horrível, qualquer parte do Deus é tão perfeito que qualquer parte do seu corpo que tiver um defeito, irmão, fica feio. Você quer dar um exemplo? Eu vi uma pessoa super interessante, boa pinta, bem arrumado, mancando, porque tinha 2 centímetros, 2 milímetros de diferença de uma perna para outra. Se tiver, você vai mancar. Deus, ele é perfeito, irmão. Tudo que nós somos é perfeição de Deus. Então o que acontece com essa hérnia? Fiz uma baberização, ela começou a doer, porque ela nunca me incomodou. Servi o exército brasileiro com ela, nunca tive problema. Mas quando eu estava fazendo concurso público, inclusive eu passei na Polícia Rodoviária Federal, não no número de vagas, mas continuei estudando para passar no número de vagas, e depois tive que desistir, porque ela ficou grande, ela inchou e não voltou mais, e começou a doer, e nos exames médicos da Polícia Rodoviária Federal não passava. Eu tive que parar de estudar para concurso da Polícia Federal. Falei, Senhor, louvado e agradecido é teu nome, porque eu estava orando e crendo que eu ia passar, que eu ia ser um policial rodoviário federal, mas o Senhor tem outro propósito na minha vida. E eu entendi o propósito. Eu falei, Senhor, se só tem outro propósito, louvado e agradecido é teu nome. É isso que nós devemos fazer. Em vez de murmurar, verdade, glória a Deus. Aceita o processo. Aleluia. Irmão, porque é perfeito. Ele sabe onde você vai se encaixar. O que adianta? Já pensou? Um dia eu vestisse uma farda de policial rodoviário federal e na minha primeira operação eu morresse com tiro. De nada ia adiantar. Ele sabe onde ele vai te dar livramento. Aleluia. Ele vai te cuidar de você. Glória a Deus. Eu não fiz. E fiquei com essa hérnia. E ela começou a doer, ela começou a incomodar. E eu pegando verdura ali na Ceasa, para distribuir para pessoas carentes, para fazer sopa para moradores de rua. E me incomodando. E eu orando no Senhor, falei, Senhor, o Senhor vai tirar essa hérnia, o Senhor vai tirar essa hérnia. Quando foi um dia, eu chamei o pastor Cícero para ir lá em casa buscar umas verduras. Falei, pastor, vem buscar as verduras para fazer a sopa pro pessoal, distribuir para os vizinhos seu aí. Aí o pastor veio buscar essas verduras. E ali nós conversando, leu a palavra e ele fez uma oração. E quando ele orou, ele não sabia que eu tinha essa hérnia. Eu usava uma cinta. Aí ele pegou e falou assim, olha, Deus está tirando um caroço de você, grande. Eu falei, eita, louvado é o nome do Senhor. Eu imaginei assim, pode ser em forma de poder. Irmão, porque Deus, ele trabalha da maneira dele. Ele tem milhares de maneiras de trabalhar, ao ponto que nenhum ser humano na terra sabe os desígnios. É verdade, Deus. Mas eu imaginei, falei, não, eu quero ver em forma de poder, porque ele trabalha no sobrenatural e ele trabalha usando médico, usando polícia, usando vigilante. Ele usa, irmão, ele usa o que ele quer, ele usou um jumento para abalar. É verdade, Jesus. Aí o que acontece? Eu falei, não, se for em forma sobrenatural, louvado vai ser o nome do Senhor, porque o testemunho vai ser grande, porque eu gosto de dar testemunho do Senhor. Ele falou, e te dei testemunho de mim. E aí, fiquei, mas se o Senhor usar o médico, louvado e agradecido é teu nome da mesma forma. E fui para a Ceasa, mas a minha esposa, Adriana, chegamos na Ceasa, e ali foi aquela correria. Eu fiquei na Ceasa, eu saí do trabalho e fui para a Ceasa, porque eu trabalho ali no CIA, e de lá fica perto da Ceasa. E ela pegou um ônibus e foi para lá. Enquanto ela estava vindo de ônibus, eu separei uns ovos lá. Eu separei 12 bandejas e meia de ovos, de 30 ovos cada uma. Uma caixa, irmão, grande de ovo que eu separei. Falei, eita, hoje vai ser uma bênção, eu vou distribuir ovo para vizinho, para parente, para todo mundo. Aí ela chegou. Quando ela chegou, nós distraímos ali, contando o meu testemunho, e o rapaz roubou a caixa de ovo. Pegou e colocou dentro do porta-malas do carro dele. E aí a gente ficou doido atrás do ovo lá, e ele com o carro disfarçando, o porta-malas meio aberto, e a minha esposa, tá dentro do porta-malas dele. Ele, tá mesmo, tá. Aí quando eu saí atrás dele com a estrada do meu enteado, que é o filho dela, o porta-malas abriu, eu vi a caixa de ovo, falei, aí eu acelerei, falei, opa, agora eu pego ele, porque a estrada andava mais do que ele. Mas graças a Deus, Deus não deixou, porque dentro da Ceasa deu um mal, deu problema, irmão. Os vigilantes vieram atrás de mim depois, que o cara conseguiu sair da Ceasa, eu gritando os vigilantes. Aí quando eu voltei lá pro lugar, os vigilantes vieram atrás de mim e falaram, você é doido, rapaz,
você atropela uma pessoa aqui dentro da Ceasa, isso complica a sua vida, complica a nossa vida. Eu falei, não, é mesmo. Eu sou gestor de segurança pública, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu devia ter ficado tranquilo e só anunciar para vocês que vocês pegavam ele. Era isso que você tinha que ter feito. Amém. Quando terminou todo o alvoroço, irmãos, aí isso já tinha um ano que eu estava no processo, estava no sistema do SUS, no chamado, já tinha feito duas risco cirúrgico, e aí o telefone toca. Quando o telefone toca, aparece lá bem assim, ó, suspeita de spam. Aí minha esposa falou, não atende não, isso é pessoas querendo pegar seus dados. Eu falei assim, não, mas peraí, deixa eu ver. Pá, atendi. A mulher falou assim, o senhor Francisco Carlos? Eu falei, sou eu. Ela, oi, senhor Francisco, aqui é do Hospital de Samambaia. Hoje surgiu uma vaga para cirurgia. O senhor Glória quer? a Deus. Eu falei, claro, eu estou um ano esperando. Louvado anunciado, né? Falei assim, então entre em jejum agora 11 horas da manhã, e quando for 7 horas da noite você esteja aqui no hospital. Irmãos, quando foi 10 horas da noite eu estava feita a cirurgia. Falou que era para fazer jejum 11 horas da manhã, 1 hora da tarde eu estava no restaurante do Roriz comendo. Quando foi 5 horas da tarde, eu falei, eu não aguento essa fome não. Fui lá e comi umas 4 bananas, escondi da minha esposa, porque eu sabia que ela ia brigar. E aí, depois que eu descobri que o não comer, para evitar de você vomitar, por causa da anestesia. Não vomitei nada, não senti tontura nenhuma. O médico chegou de manhã e falou assim, você quer ir no banheiro? Eu falei assim, estou com muita vontade. Ele falou assim, então senta aí para ver se você não vai ficar tonto. Eu sentei, não fiquei tonto. Fica de pé para ver se você vai ficar tonto. Fiquei de pé, não fiquei tonto. Fui no banheiro. Não, recebi alta sem ter que receber. Porque o médico falou assim, você só vai receber alta quando você estiver urinando, porque a anestesia atrapalha, aí tem que ir voltando. Não voltou e ele deu alta. Quando eu cheguei lá nele, que ele tinha dado atestado, eu fui trocar atestado com ele, ele falou assim, eu falei para ele que não estava urinando, ele falou, você não está urinando não? Eu falei, não. Ele falou assim, mas eu te dei alta? Eu falei assim, sim. Ele falou assim, não, mas vai, aí se por um acaso não voltar a urinar, você volta. Eu falei, não, eu volto aqui na Samambaia, qualquer coisa eu volto. Ele, tranquilo. Ele não deu alta, Jesus deu alta. Aleluia. É Senhor dos senhores, Ele é o Deus que faz. E quando é Deus que fala, eu vou fazer, tudo é perfeito. É verdade, Jesus. 2, 3 dias, minha esposa falou para mim ficar deitado. Eu falei, deitado o quê? Levantei, dirigi carro que não podia. Era 45 dias para dirigir o carro. Com 2, 3 dias eu já estava dirigindo o carro, tirando da garagem, colocando na fora, colocando para dentro. E daqui a pouco comecei a sair, fui para o monte, fui orar, subi no monte, orei. Estou aqui perfeito para a honra e glória. Aleluia. Quando é Deus, é perfeito, irmão. Amém? Louvado ao nome do Senhor e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.